Olá, Tiago. Ah, Tinha mais alguém no primeiro horário com você? Luiz e a Gabi. Boa tarde, professora. Boa tarde. Gente, aproveitando que vocês dois estão aqui, Isabela e Tiago, eu não recebi as atividades da unidade 1. Vocês vão me enviar? Sim. Pois é, Bela, mas é até agora. Tem que me enviar acabando essa aula, porque o prazo já acabou. Tá demorando demais. Já deve ser a terceira vez que eu cobro aqui na aula e vocês não me enviam. Não vou aceitar depois, estou avisando, viu, Isabela? Não vai ser igual o trimestre passado. Tá bom. Tiago também, Tiago, não esquece de me enviar. Então, vamos lá, vou continuar. Oi, Luiz, boa tarde. Vou continuar aqui passando para vocês a matéria. Então, ontem nós paramos, se não me engano, foi lá na suprarrenal que a gente parou. Deixa eu ver. Isso. Foi. Oi, professora, boa tarde. Gabi, Tudo bem? joia. Deixa eu dar um recado que eu dei. Gente, unidade 1, só recebi da Gabi e da Vitória. Então, Luiz, Tiago e Isabela. Se vocês não me enviarem até quando terminar essa aula aqui, eu não aceito mais. Vai ficar com 0 na unidade 1, tá? Mesma coisa, os exercícios extras também. Só recebi da Gabi e da Vitória. Luiz, Isabela e Tiago não me enviaram. Atividade extra 1, eu recebi só do Luiz e da Vitória. Restante, Gabi, Isabela, Tiago não enviou. Exercício extra 2. Qual foi esse? Que eu não enviei? Atividade extra 1. A gente teve 2 atividades extras da unidade 1, lembra? Eu só recebi o seu, Gabi. A atividade extra 1. Ficou faltando 1. Sério? Eu vou procurar aqui. Só da Vitória que eu recebi as 2 atividades extras. O Luiz não me enviou a atividade extra 2. Tiago, Isabela também não me Da enviaram. unidade 1? Faltou a atividade extra 1. Do livro 3. Do livro 4. Do livro 4. Do livro 4. A gente fez 2 atividades extras da unidade 1 do livro 4.
Você me mandou somente atividade extra 2. Ficou faltando atividade extra 1. É depois, aham, é aquelas seres vivos e ambiente, reprodução? Que é o extra 2, eu coloquei parte 2. Sim, Esse você enviou. Tá faltando o anterior a ele. tá. Eu vou procurar aqui e te mando. E Luiz, você me enviou só um, faltou 2. E Tiago e Isabela, vocês não me enviaram nada. Nada, nada, nada. É para enviar, Professora, acabei de achar. Aí quando a aula acabar, eu te mando. tá? Até hoje, terminando essa aula. Tá? E a unidade 1 do livro, só recebi da Gabi e da Vitória. Beleza? Então vamos continuar. Na aula de... Vou colocar a Gabi aqui no mudo, Gabi, porque tá dando eco para mim. Na aula de ontem a gente parou então nas... O nome dela já fala, são glândulas que ficam acima ali do rim, né? Por isso que elas são suprarrenais. Função dessas glândulas, falei para vocês também ontem, é produzir os níveis de sódio, né? Regular a quantidade de água no nosso corpo. Níveis de potássio também, tá? Metabolismo de carboidrato, preza, responder, né? O nosso corpo a ter uma resposta quando a gente está em alguma situação de estresse. E dentro aí dessa glândula, ela produz e libera alguns hormônios. Tem a aldosterona, o cortisol, a adrenalina e noradrenalina. Aldosterona, o que ele vai fazer? Ele vai atuar no equilíbrio dos líquidos. Principalmente o sódio e potássio estão presentes no plasma do nosso sangue. Cortisol é o hormônio que eu falei também para vocês, que ele é conhecido como hormônio do estresse. Então, ele é responsável por controlar o estresse e ele também vai atuar ali nos níveis de açúcar no nosso sangue, da pressão arterial. Por isso que algumas pessoas falam que quando elas comem algo que contém bastante açúcar, elas ficam o quê? Mais tranquilas, né? Então, esse hormônio do cortisol, ele é um hormônio que controla essa questão dos níveis de açúcar. Então, ele vai controlar o estresse do nosso corpo. A adrenalina, gente, ela é uma defesa do nosso corpo, tá? Uma defesa do nosso organismo. Então, ela vai preparar o nosso organismo para uma situação. Ela prepara o nosso corpo para passar por aquilo. Noradrenalina também é uma preparação do nosso corpo para uma determinada ação em um momento de susto. Por exemplo, você pulou de paraquedas, você vai liberar a noradrenalina. Você foi assaltada, levou um susto, vai liberar a noradrenalina. Você teve alguma surpresa, alguma forte emoção, vai liberar a noradrenalina. Então, ele prepara o nosso corpo para essas ações que acontecem nos momentos de susto, de surpresa e também de fortes emoções. Agora a gente vai falar do pâncreas. O que é um pâncreas, gente? Muitas pessoas acham que o pâncreas ele é um órgão, né, do nosso corpo, mas não. Ele é uma glândula, tá? E ele é uma glândula mista. Então, ele tem uma parte endócrina e uma parte exócrina. E ele, qual que é a função dele? É a produção do suco pancreático, tá? Então, ele vai atuar ali no quê? Ele vai atuar na digestão de gordura do nosso corpo, de proteínas, de carboidratos, né? Então, ele vai produzir ali, né, enzimas que vão lançar essas enzimas no nosso duodeno e então vai fazer essa digestão dessa gordura, dessa proteína e desse carboidrato. Ele também vai ser responsável por secretar hormônios, como, por exemplo, a insulina, o glucagon,
então vai atuar no nível também de glicemia no nosso sangue, tá? O que é a insulina e o que é o glucagon? Eles são hormônios que são produzidos pela parte endócrina do nosso pâncreas, que vai atuar no controle de glicemia no nosso sangue. E esses dois hormônios, eles vão atuar de forma oposta. Então, enquanto um vai aumentar a concentração de glicose no nosso sangue, o outro vai diminuir, tá? Então, quando a gente tem alguma deficiência nesse hormônio, a gente pode gerar qual que é o nome da doença, gente? Quando a gente está com a glicose alta. Bem conhecido. Diabetes. Exatamente, diabetes. Então, a pessoa que ela tem diabetes é porque ela tem o quê? Ela tem um aumento na concentração de glicose, ela aumenta na concentração de insulina no sangue, tá? Então, ela tem que tomar o quê? Um hormônio que é o glucagon para diminuir, então, essa insulina, tá? A insulina, gente, ela tem a sua secreção, ela pode ser estimulada de várias maneiras, vários fatores. Por exemplo, aumento, né, na concentração de glicose no sangue, como eu falei. A insulina também ela vai atuar reduzindo a pressão na corrente sanguínea. Então, ela vai aumentar a captação da glicose, né? Por exemplo, ela vai captar ali a glicose de diversas estruturas do nosso organismo. Então, ela pode pegar a glicose nos nossos músculos, do nosso tecido adiposo, que é a gordura, né? E também do nosso fígado. E ela vai promover a utilização dela por meio de um processo que a gente chama de oxidação, tá? Então, tô até aprofundando demais nessa questão. Vocês precisam só saber que a insulina, ela tem a sua secreção estimulada por vários fatores que podem aumentar a concentração de glicose no sangue. E o glucagon é o quê? Ele vai atuar de uma forma oposta, então, né? Então, ele vai aumentar a concentração de glicose. Agora a gente vai entrar na parte das gônadas. O que são as gônadas, gente? São órgãos onde os organismos multicelulares, ou seja, que eles têm mais de uma célula, né? Elas vão produzir as células sexuais. Então, quais são as células sexuais? São os gametas, né? Então, são as células sexuais são necessárias para a reprodução. Então, as gônadas femininas, elas estão localizadas no ovócito e as masculinas estão localizadas então no testículo. Elas também são glândulas do nosso sistema endócrino. Então, elas também são responsáveis pela produção de hormônios sexuais, tá? Então, ajuda também nessa questão de hormônios sexuais. Agora, a gente vai entrar na parte de puberdade. Puberdade é essa fase que vocês estão, né? Hoje. Só voltando aqui, acho que eu esqueci de falar sobre quais são os hormônios. Pra vocês entenderem melhor. Na infância, gente, quando a gente está na parte da infância, as gônadas, elas não vão produzir hormônios, tá? Só que no início da puberdade, que é por volta mais ou menos dos 12 anos de idade, para vocês, ele vai passar o quê? A fabricar o hormônio que vai estimular a hipófise a produzir os hormônios luteinizantes, que é aquele LH. Boa tarde, professora. Minha mãe estava em chamada comigo. Tava falando com ela. FSH, que é o folículo estimulante. Então, esses dois hormônios, eles são secretados na nossa corrente sanguínea, eles vão chegar até as gônadas,
gônadas e vão agir, né? Estimular ali a produzir o quê? O hormônio feminino, né? E o masculino. Então, ele vai produzir a progesterona, o estrógeno, né? Que é do sexo feminino, e a testosterona, que é no sexo masculino. Então, essa fase da vida em que as gônadas elas passam a produzir esse hormônio é chamado de puberdade. Então, o que é puberdade, gente? Ó, ele é um período que vai marcar a transição ali da infância para a fase adulta, tá? Então, então, entre a infância e entre a fase adulta. Então, essa passagem ela é caracterizada por alterações muito marcantes no corpo, né? Tanto das meninas quanto dos meninos. É nessa fase, né, da puberdade que acontece... Calma aí. É nessa fase da puberdade que surgem várias características sexuais secundárias que a gente consegue visualizar, por exemplo, o desenvolvimento não só físico daquela pessoa, mas também social, desenvolvimento mental, tá? De pessoa para pessoa. Algumas meninas, por exemplo, ela pode iniciar em idades diferentes, tanto nos meninos quanto nas meninas. Nas meninas, essa fase geralmente ela começa entre os 8 e 13 anos de idade, depende, isso vai de menina para menina, tem menina que entra na puberdade mais cedo, e nos meninos é entre 9 e 14 anos. E alguns sinais, eles indicam que a puberdade está iniciando. Por exemplo, nas meninas, ele começa a surgir o que a gente chama de broto mamário, né? Então, as mamas das meninas começam a crescer. Nos meninos, tem um aumento do tamanho do testículo. Além disso, também, gente, o início da puberdade, ele vai estar relacionado com fatores genéticos, fatores ambientais, psicológicos, a saúde daquela pessoa, né? Então, é importante a gente ver que, além dessa variação, né, da época que a puberdade vai iniciar de uma pessoa para outra, a velocidade desses acontecimentos ele também pode variar de uma pessoa para outra. Como eu disse, tem meninas, tem meninos que entram na puberdade mais tarde ou bem mais cedo. Então, o que isso significa? Que, por exemplo, vamos supor, a Gabi e a Bela, elas têm 13 anos, estou supondo, não sei se essa é a idade delas. Só que isso não vai significar que elas, mesmo tendo a mesma idade, necessariamente elas estão na mesma fase da puberdade. Pode ser que a Bela tenha entrado mais cedo e a Gabi mais tarde, né? A gente consegue perceber essa mudança muito mais fácil no grupo feminino do que no grupo masculino. Por quê? A gente consegue ver que algumas meninas elas apresentam um corpo mais desenvolvido do que outras, mesmo tendo a mesma idade. Então, isso dá para a gente ter uma noção que aquela menina ela entrou na puberdade mais cedo quando comparada a uma outra, né? Ela desenvolveu mais lá o corpo, né? Enfim. E o fim da puberdade? Geralmente o fim da puberdade vai acontecer por volta ali dos 18 anos. Então é nessa fase que a gente vai perceber o fim do crescimento esquelético, né? Que a gente consegue visualizar bastante, principalmente nos homens. A gente vai perceber também um completo amadurecimento do sistema reprodutor feminino no geral, do sistema reprodutor masculino também, tá? Então, ó, eu coloquei aí nessa figura algumas características sexuais secundárias que a gente percebe nessa fase. Por exemplo, nos meninos, começam a nascer os pelos faciais, né? Começa a dar barba no rosto, já é um indício de que está na fase da puberdade. Os ombros, eles ficam mais largos, né? Então, são características bem comuns de acontecerem nessa fase. Nas meninas, é mais aumento das mamas e aumento também do quadril, tá? Por quê? O corpo da menina, ele começa ali a se preparar para quando ele chegar na fase de se reproduzir, né? A
gestação. Então, o quadril aumenta, as mamas também aumentam. Aí, agora, nós vamos fazer essa atividade. Página 299, todo mundo pode abrir lá para mim. Qual página, professora? 200 e... Essa daí, ó, 299. E anotem aí o para casa. 298 de para casa para quinta-feira, tá? Vocês vão fazer a parte de atividades, que é uma questão só, e a parte de tarefas, que são só 3 questões. Isso é para quinta-feira. E hoje Tá nós bom. vamos 299 a 300. Deixa eu voltar. Então, vamos lá. Gabi, pode ler a número 1 da 299. Tá. Número 1. Desde o período colonial, em expedições pelo Brasil, principalmente pelas regiões do Centro-Oeste e Norte, localizadas bem distante do litoral, vários viajantes descrevem o bócio endêmico, uma doença presente em determinadas comunidades devido à falta de iodo na alimentação. Para suprimir essa falta de iodo, há muitos anos, eles vêm sendo acrescentado ao sal de cozinha em proporção estabelecida pela Anvisa. O efeito visível e inconfundível dessa doença é o aumento de volume da base do pescoço, devido a um distúrbio de glândula endocrina denominada. Então, vamos lá, gente. Qual que é a glândula que vai fazer o aumento dessa parte aqui, ó? É a tireoide. Isso, Tireoide. tireoide, né? Mostrei para vocês até numa foto do slide. Vou até deixar o slide aqui, fica mais fácil de vocês visualizarem. Coloquei até numa foto do slide justamente essa parte, né? A tireoide aumentada. Quer ver? Opa. Ó, nessa daqui dá para ver, ó, da parte aí do hipertiroidismo, né? Que dá ali abaixo do gogó. Tem no livro também, professora. Calma aí. Tá na página 290. Isso, também tem lá no livro. Então, é quando fica ali abaixo do gogó, aquela protuberância, né? Aquele inchaço, aquela bolinha. Então, é na glândula da tireoide. Você consegue ver aí nessa figura também. Então, vocês vão marcar a letra B. B de bola. Isabela, lê para mim a 2. Os hormônios são compostos orgânicos produzidos por células isoladas ou por glândulas endócrinas, e quando liberados no sangue, são capazes de estimular ou inibir o funcionamento de um órgão. Sobre este assunto, as alternativas corretas. É para ler também até um? Você vai ler aí a número 1 e a gente vai falar se ela é verdadeira ou falsa. Tá. 1. As paratireoides localizam na base de encéfalo. Eu não sei se fala assim. Armazena e libera hormônios produzidos no hipotálamo e produz hormônios gonadotrópicos. Calma aí, eu vou deixar essa questão então para amanhã, que o nosso horário já acabou. Então, amanhã não, né?
quinta-feira. Tá? Amanhã Tá. no portal, tá? Então, eu vou postar uma atividade lá para vocês. Tá bom. Beijo. Tá bom. Beijo. Até. Tchau. Tchau.